Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar a aula de hoje com a resolução de alguns exercícios, tá? Então, vou começar aqui a projetar minha tela para a gente iniciar. Então, nós vamos iniciar com essa questão aqui de probabilidade, que diz o seguinte: o dono de um pequeno restaurante decidiu fazer um estudo em termos de preferências por dois pratos que são servidos para clientes de duas classes de renda. Encontram-se os seguintes resultados. Então, a gente tem informação que os pratos disponíveis são salada e frango, que a classe econômica das pessoas que frequentam pode ser baixa ou média, e que é o quantitativo de pessoas que a gente tem para cada uma das classes e para cada uma das preferências por esses dois pratos. Então, pergunta-se o seguinte: se um cliente for selecionado ao acaso, qual é a probabilidade de ele ter preferência por salada, ter preferência por salada e ser de classe média, ter preferência por salada ou ser de classe baixa, e a probabilidade dele ser de classe baixa, uma vez que foi observado que esse cliente escolheu a salada. Então, primeiro, antes da gente responder essas probabilidades que estão sendo solicitadas, a gente precisa entender que para pensar em probabilidade, a gente precisa pensar em eventos. Então, com as informações que a gente tem aqui, a gente vai enumerar eventos, para que, enumerando quem são esses eventos, a gente consiga identificar o que está sendo solicitado em cada uma dessas questões. Qual o evento, probabilidade associada a qual evento que a gente está querendo. Então, a gente observa o seguinte: eu tenho duas informações importantes relativas aos pratos. Então, eu posso. Só um instante que eu acho que perdi minha caneta cheia. Porque aqui as canetas do aplicativo. Eu tenho dois eventos aqui. Posso chamar esse evento aqui associado à salada de S. Esse aqui vai ser o evento S, quando o cliente escolhe salada, e o evento F, quando o cliente escolhe frango. Com relação à classe econômica, eu vou classificar esse evento, classe econômica baixa, como sendo B, e aqui como sendo M. Tá? Então, aqui os eventos, é sempre importante a gente enumerar. Então, S está associado à salada, e assim por diante, como a gente já falou, né? F, frango, B de classe baixa, e aqui M quando está relacionado à classe média. Então, quando estou perguntando no item A, qual é a probabilidade associada ao cliente ter preferência por salário? Estou querendo procurar quem é P de S. Esse é o evento gostar de salada, fazer o pedido de salada. Quando a gente quer, no item B, ter preferência por salada e ser de classe média, a gente quer que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui é uma probabilidade de interseção. Então, vai ser a probabilidade do evento salada, S, interseção, com ele ser da classe média. P de S, interseção M. No item B, eu quero preferência por salada ou ser de classe baixa. Então, eu quero a probabilidade agora da união. P de S, união B. E aqui a gente precisa lembrar que quando a gente tem interesse em calcular a probabilidade da união de dois eventos, a gente precisa destacar que isso vai ser a soma das probabilidades P de S mais P de B, cada um dos eventos, menos a probabilidade da interseção desses dois eventos, porque pode existir partes que são comuns aos dois. P de S, interseção B. Então, para calcular, eu preciso dessas três parcelas. No item D, eu quero a probabilidade dele ser de classe baixa, uma vez que a gente conseguiu observar que ele escolheu salada, tá? Então, essa aqui é uma probabilidade condicional. Então, eu quero calcular a probabilidade dele ser de classe baixa, sabendo que a forma da gente representar aí com essa barra, ele escolheu salada.
Então, esse aqui é o evento que a gente conhece a priori. Tá? Então, eu sei que ele escolheu salada e aí quero calcular qual é a probabilidade dele ser de classe baixa. Então, são essas probabilidades que a gente vai estar buscando. Então, vamos lá para o primeiro item, para encontrar quem seria cada uma dessas probabilidades. Antes disso, a gente pode voltar aqui e observar o seguinte, tirar mais algumas informações da tabela. Eu tenho aqui o quantitativo de pessoas para cada uma dessas informações, para cada um desses eventos, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, que a quantidade de pessoas que escolhem salada vai ser a soma dessas duas quantidades aqui. Então, 105 mais 220, dá 325 aqui, no final dessa linha. Aqui, a quantidade total de pessoas que escolhe frango, vou somar 95 com 70, e dá 165. Se eu quiser olhar todo mundo que é de classe baixa, então vou olhar a quantidade que aparece aqui, 105 mais 95, vai dar 200, e aqui 290. E observem que se a gente somar, que é o quantitativo total de cada uma dessas colunas, dá 490, e se a gente somar a quantidade total aqui dessas duas linhas, também vai dar 490, tá? Então, o total das pessoas que a gente observou nesse restaurante é de 490. Esse aqui, a gente poderia associar como sendo o tamanho do seu espaço amostral. Eu tenho 490 pessoas dentro dessa população que a gente vai observar, ou dessa amostra maior, tá? E a quantidade de pessoas que estão relacionadas a cada um desses eventos é o que a gente considera como sendo favorável para a gente poder calcular as probabilidades. Então, 490 é o total e as quantidades que aparecem aí no meio da minha tabela vão dar informação com relação a cada um dos eventos que eu estou querendo calcular as probabilidades. Então, como é que eu faço para calcular a probabilidade de quem tem preferência por salada? Então, dentre todas as pessoas que eu observei, que são 490, quantas têm preferência por salada? Então, a gente observa, tem 105 mais 220, que a gente já somou aqui, é 325. Então, para calcular quem é P de S, a gente vai fazer o total, que é 490, tá? E quantos desses 490 tem preferência por salada? 325. Então, a gente faz essa relação usando a ideia de calcular a probabilidade através do conceito frequentista. Então, isso aqui vai dar 0,663. Atentar que toda a probabilidade que a gente for calcular é um número que está entre 0 e 1. Para o segundo evento, a gente quer calcular a probabilidade de ter preferência por salada e de ser de classe média. Eu quero essa probabilidade da interseção. P de S, interseção M. Ora, eu quero encontrar uma probabilidade em que ocorra exatamente esses dois eventos simultaneamente. Então, se a gente olhar aqui para a tabela, onde é que tem pessoas que escolheram salada e são de classe média? Então, se a gente for aqui, salada de classe média, eu tenho 220 pessoas. Então, para calcular essa probabilidade, eu vou ver dentre as 490, aquelas 220 que tiveram preferência por salada e são de classe média. Essa probabilidade vai ser 0,449. Para o item C, eu quero calcular a probabilidade de ter preferência por salada ou ser de classe baixa. Eu quero uma probabilidade da união. P de S união B. A gente vai fazer, isso aqui é P de S mais P de B, menos a probabilidade da interseção de S com B. Quem é P de S, a gente até já tem o valor, tá? 0,663. A gente podia pensar aqui, para ser mais fácil, né? Já que a gente não tem todas as outras probabilidades, deixar em forma de fração, tá? Então, aqui vai ser 325 sobre 490, mais quem é P de B? Probabilidade de ser de classe baixa. Quantas pessoas no total são de classe baixa? 200. Então, a probabilidade vai ser 200 sobre 490, menos a probabilidade da interseção de salada e classe baixa. Salada e classe baixa, 105 pessoas. Então, vai ser 105 sobre 490. Escrevendo dessa forma, fica mais simples, porque todos os denominadores são iguais a 490, então a gente soma os numeradores, somando esses numeradores, né? 325 mais 200 menos os 105,
Isso aqui vai ser igual a 420 sobre 490. Essa probabilidade, então, é de 0,857. E, por fim, no item D, eu quero a probabilidade condicional. P de B dado S. Tem duas possibilidades de eu fazer, tá? Primeiro, eu posso lembrar como é que eu faço para calcular a probabilidade condicional. Vou voltar aqui. Para calcular uma probabilidade condicional, eu tenho que lembrar que a probabilidade condicional ela é a probabilidade da interseção desses dois eventos, P de B interseção S, sobre a probabilidade do evento limitante, P de S. Posso tentar observar se eu já tenho informações com relação a isso, tá? Se não, a gente calcula. Por exemplo, a gente tem informação já de quem seria o P de S. Então, a gente poderia usar essa informação e colocar esse valor aqui de P de S no denominador. Tá? E no numerador, eu tenho a probabilidade de B interseção S. Essa probabilidade de P de B interseção S, a gente tem também, ó, porque aqui, vamos destacar, chamar aqui a atenção, que P de S interseção B, probabilidade da interseção desses dois eventos, se eu escrevo P de B interseção S, isso quer dizer a mesma informação, tá? Então, isso aqui a gente também já teria, se pegasse aqui, assim, a gente só não fez o quociente, né? Então, aqui a gente teria P de B interseção S, ou P de S interseção B, a gente calculou aqui que seria equivalente a 105 sobre 490. E o P de S a gente já tem um valor aqui, mas a gente pode até deixar assim, 325 sobre 490, tá? E aqui é bem interessante, porque se a gente reescrever 105 sobre 490 para poder operar, né? A gente reescreve a função, a fração que está no denominador, a gente inverte isso aqui, como sendo 490 sobre 325. Isso aqui, então, fica 105 dividido por 325. Quando a gente faz esse quociente, o resultado que a gente vai encontrar é 0,323. E aí vejam que a gente calculou observando, né, quanto vale cada uma dessas probabilidades e fez os ajustes necessários aí das divisões de fração. A gente poderia observar também essa probabilidade pensando no conceito, vou escrever aqui de preto para destacar, pensando no conceito de restrição do espaço amostral. Quando a gente fala de uma probabilidade condicional, o que a gente está fazendo é, eu não estou pensando mais em toda a minha amostra, em toda a minha população. Eu quero encontrar a probabilidade de B dentre aquelas pessoas que têm a preferência por salada. Então, ao invés de eu fazer um quociente por 490 pessoas, aqui, eu poderia pensar, ó, dentre as 325, que são aquelas que escolhem salada, tá? Eu estou interessado naquelas que são de classe baixa. Então, quantas são de classe baixa? Se a gente for aqui, ó, dentre essas 325, então, não vou olhar o todo, vou olhar dentre essas 325, quais são de classe baixa? 105. Então, aqui ficaria 105 sobre 325, que é a mesma informação que a gente tem aqui. Isso também geraria o valor de 0,323. Tá? Então, primeira questão, tudo certinho aqui. Vamos para a próxima. Na próxima questão, a gente tem uma questão que envolve o teorema de Bayes. E aí, mais do que nunca, a gente precisa identificar quais são os eventos que a gente tem presentes. Então, primeiro, vamos observar o enunciado e tentar elencar quais são os eventos importantes para a gente. O problema diz o seguinte: um estudo com estudantes em uma universidade revelou que 52% dos estudantes canhotos
sofreram acidentes que requereram atendimento médico durante os 2 últimos anos, comparado com 36% dos destros. Dado que na universidade 20% de todos os estudantes são destros. Dado que o estudante sofreu um acidente, qual é a probabilidade de que ele seja canhoto? Tá? Então, o problema já pede que a gente enumere todos os eventos envolvidos. Então, vamos voltar e observar o seguinte. A gente começa passando aí uma informação sobre estudantes canhotos que sofreram um acidente e precisaram de atendimento médico. Então, o fato de o estudante ser canhoto é um fato importante. Se a gente for um pouco mais adiante, ele faz uma comparação com o percentual dos estudantes que são destros. Então, isso traz uma outra informação importante também, que é o fato do estudante ser destro. Então, a gente pode aqui elencar os eventos. Então, eu tenho que, por exemplo, C vai ser o estudante é canhoto. Isso é um fato importante, que a gente menciona. D, o fato que o estudante é destro. E outro fato importante é o fato que o estudante ele sofreu acidente, né, e precisou de atendimento médico. Então, vamos chamar aqui de A, o fato dele ter sofrido, né? O estudante sofreu acidente. Por consequência, precisou aí de serviços médicos. Então, vejam só, vamos voltar aqui para as probabilidades e vamos tentar observar quais são as probabilidades que estão sendo apresentadas para a gente. Ele diz, ó, vamos pular aqui essas informações iniciais, vamos para cá. Ele diz, na universidade, 20% de todos os estudantes, 20% de todos os estudantes são destros. Então, a probabilidade de um estudante aleatoriamente selecionado ser destro é de 20%, ou seja, a probabilidade... Na verdade, ele diz aqui percentual, né? 20% de todos os estudantes são destros. Então, a probabilidade de você sortear um estudante qualquer e observar que ele é destro é de 0,2. Vejam, só existem duas possibilidades, né? Ou o estudante é destro, ou o estudante é canhoto. A gente não vai aqui supor, por exemplo, que ele é ambidestro, tá? A gente sempre vai considerar as pessoas como sendo canhotas ou destras. Então, se eu tenho 0,2 a probabilidade de o estudante ser destro, a probabilidade dele ser canhoto vai ser complementar isso aqui, vai ser 0,8, tá? Porque a gente lembra aqui, ó, a probabilidade de um evento, sei lá, de um evento X, mais a probabilidade de um evento X complementar, isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? E aí, esses dois eventos, eles são complementares. Ou a pessoa é canhota ou a pessoa é destra. E essas informações iniciais, o que é que elas falam para a gente? Um estudo com estudantes de universidade revelou que 52% dos estudantes canhotos sofreram acidente. Ou seja, se eu olhar só aqueles que são canhotos, 52% deles sofreram acidente. Isso traz para a gente uma informação, mas não uma informação de um evento puro. Isso traz uma informação que envolve eventos condicionantes. Tá? Eu estou olhando o todo, não. Eu estou olhando dentre aqueles que são canhotos, aqueles que sofreram acidente foram 52%. Ou seja, a probabilidade é de 0,52. Então, dado que o estudante é canhoto, tem 52% de chance dele sofrer acidente. E, dado que o estudante é destro, a probabilidade dele sofrer acidente, qual é agora? É de 0,36, tá? Então, aqui vai ser 0,36. Então, eu sei se o estudante é canhoto ou é destro, e com isso eu consigo estimar a probabilidade dele sofrer acidente. Tá? Se a gente avançar aqui um pouquinho agora, ele diz o seguinte, pergunta agora, né? Dado que o estudante sofreu um acidente, qual é a probabilidade dele ser canhoto? Então, o que é que eu quero agora? Eu quero uma outra probabilidade condicional, só que agora é
Eu sei que o meu estudante, ele sofreu um acidente. Eu quero achar a probabilidade dele ser canhoto. Então, observe que aqui a gente quer uma probabilidade, uma informação no sentido inverso do que o problema ofereceu no início. Então, antes eu sabia se o estudante era canhoto ou destro, e eu tinha informação qual a probabilidade dele sofrer acidente. Agora eu quero, olhei um estudante, sei que ele sofreu acidente, e quero saber a probabilidade dele ser canhoto, tá? Então, a gente poderia ter perguntado também qual a probabilidade de ser destro, dado que ele sofreu um acidente. A gente tem condições de também calcular isso aí. Então, esse problema é um problema de teorema de Bayes. Então, problema envolve teorema de Bayes. Teorema de Bayes, ele nos ajuda a atualizar a informação que a gente tem. A gente tem uma probabilidade condicional e a gente quer encontrar outra probabilidade condicional invertendo a ordem dos eventos, tá? Então, vamos embora, calcular. Então, tem o seguinte, eu vou partir para encontrar quem é, né, a lei de formação envolvendo o teorema de Bayes, vou partir da ideia de probabilidade condicional. A ideia do teorema de Bayes é sempre pensar em probabilidade condicional. Então, eu quero encontrar a probabilidade de C dado A. É isso que eu quero. Tá? Essa probabilidade é uma probabilidade condicional. P de C dado A, isso aqui é a probabilidade da interseção de C com A sobre a probabilidade de A. Aí vejam, eu não tenho, nesse momento, qual é a probabilidade de A. Tem não, Alessandra? Não, não temos. A gente tem a probabilidade de D, a probabilidade de C, mas a probabilidade de A sozinho a gente não tem ainda, tá? E essa probabilidade dessa interseção? A gente não tem. O problema, ele não deu nenhuma interseção. Ele deu probabilidades condicionais. E aqui a gente tem que ter atenção ao ler o problema para não pensar que a informação que foi dada já é uma informação de interseção. Não é. A informação dada aqui é uma informação com relação à probabilidade condicional. Então, vamos embora. Então, eu preciso descobrir esses dois trechos aqui. Primeira coisa que eu vou atentar é o seguinte. Esse evento que está aqui no denominador é um evento que a gente chama de puro, né? Quem vai ser PDA? Como é que eu vou descobrir? Só tem duas possibilidades da pessoa ter sofrido acidente. Ela ter sofrido acidente e ser canhota, mais a probabilidade dela ter sofrido acidente e ser destra. Não tem nenhum outro. Isso, novamente, a gente elencando que a pessoa só pode ser canhota ou destra. A gente não está considerando a possibilidade da pessoa ser ambidestra. Então, esse meu denominador, eu já consigo pensá-lo agora como a soma dessas duas parcelas, tá? E como é que eu faço para encontrar essas duas parcelas? Eu vou usar a informação que eu tenho. Eu tenho quem é P de A dado C. Aí a gente vai fazer o seguinte, lembrando que foi dado para a gente P de A dado C. P de A dado C, novamente, isso aqui eu posso escrever como sendo probabilidade da interseção P de A interseção C sobre P de C. E aí, vejam, quando eu escrevo isso aqui, eu observo que esse lado eu tenho, isso aqui vale 0,52, P de C eu tenho, vale 0,8. Quem que eu consigo descobrir? A probabilidade da interseção, tá? Então, ó, P de A interseção C, que é quem eu quero descobrir, isso aqui vai ser P de C vezes P de A dado C. E lembra que P de A interseção C é uma parcela que eu estou procurando. Tá? Então, deixo quieto aqui. A mesma coisa, aí lembrando aqui, vou só anotar aqui, isso aqui é 0,52, já a gente substitui os valores numéricos, isso aqui, P de C, é 0,8. Então, isso aqui vai ser, a gente pode até colocar aqui já, né? P de C é 0,8, e aqui, P de A dado C vai ser 0,52. Tá? A outra probabilidade condicional vai nos ajudar a encontrar outra parte que a gente está precisando. Tá? Eu tenho que P
de A dado D. Isso aqui vai ser a probabilidade da interseção de A com C, A com D, sobre P de D. P de D. Deixa eu corrigir, ficar melhor. E aí, novamente, a gente isola a probabilidade da interseção. Isso aqui vai ser P de D vezes P de A dado D. E essas informações eu tenho. Isso aqui vale 0,2 e esse aqui vale 0,36. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essas informações e vou substituir aqui. Tá? Então, vou pegar isso aqui e substituir aqui em cima. Eu tenho, então, ó, que P de C dado A, ele vai ser P de C interseção A ou P de A interseção C sobre o P de A, que é essas duas parcelinhas aqui. P de A interseção C mais P de A interseção D. Essa parcela que está aqui no numerador é essa daqui, ó. Então, a gente vai colocar P de C vezes P de A dado C. Para cá, a mesma coisa, essa primeira parcela. Mais P de D vezes P de A dado D. Feito isso, substituindo agora quem são os valores numéricos, vou colocar na outra página. P de C dado A, substituindo agora os valores numéricos, 0,8 vezes 0,52. Aqui no denominador 0,8 vezes 0,52, mais 0,2 vezes 0,36. Quando a gente calcula esses valores, aqui no numerador vai ficar 0,416 e aqui 0,488. Então, isso vai dar 0,852. Então, a probabilidade que a gente está buscando é aproximadamente 0,85. Tá? Continuando agora, a gente também, para essa primeira avaliação, vai observar problemas envolvendo integração. Então, a gente vai ver integração por partes, que a gente não abordou na primeira prova, e vai observar integração imprópria e aplicações, né, de problemas contextualizados desses conteúdos de integração. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui um pouquinho esse ato, para a gente ganhar espaço. Esse problema é um problema do livro do Hoffman, lá na seção 6.1. Deixa eu anotar aqui. Hoffman. No exercício 6.1. Seção, perdão, 6.1 mesmo, acho. Capítulo de integração por parte está no capítulo 6.1. Então, vamos observar o seguinte. Eu tenho um problema envolvendo aí eficiência. Ele diz o seguinte: após T horas no emprego, um operário consegue produzir 100 T elevado a menos 0,5 T unidades por hora. Quantas unidades o operário consegue produzir nas 3 primeiras horas? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, essa informação que está sendo dada é a informação não da função de produção, tá? Porque ele te dá como essa produção está crescendo. Observe que a unidade desse problema é unidades por hora. Então, a gente tem aí a taxa de variação. Então, a informação que nos foi dada é quem é Qlinha de T. Qlinha de T vai ser 100T elevado a menos 0,5T. Se a gente tem a taxa de variação e a gente precisa encontrar quem é a expressão para a produção, quem seria a função de Q de T, a gente precisa integrar. Então, a gente vai integrar Qlinha de T. Observe que o problema no fim, ele não pede somente para a gente encontrar uma função de produção. Ele quer quantas unidades, ele quer um resultado numérico.
Então, para fazer isso, a gente vai precisar calcular a integral dentro do intervalo que ele está solicitando. Qual é o intervalo que ele está solicitando? Ele pede nas 3 primeiras horas. Então, eu vou iniciar em t igual a 0 e vou terminar em t igual a 3, a minha observação, tá? Então, esse aqui é o meu instante final, e aqui esse instante inicial, e aqui o meu instante final. Então, o que ele quer é quantidade produzida nas 3 primeiras horas é uma variação na produção. Seria um delta Q. Vai ser a integral de 0 a 3 da taxa de variação de Q dt. Então, isso aqui, para encontrar quem seria essa variação, a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. Como? A gente vai achar quem vai ser a primitiva, que vai ser a minha função Q de t. E depois que eu encontrá-la, como que eu vou encontrá-la? Primeiro eu calculo essa integral aqui indefinida. Eu vou calcular quanto ela vale no intervalo de 0 a t. Então, isso aqui vai ser, no fim, a função Q de 0 a 3, perdão. Vai ser Q no ponto 3 menos Q no ponto 0. Então, a gente tem aqui o problema feito em 2 etapas. Primeiro, a gente vai precisar achar quem é essa primitiva e depois calcular quanto ela vale nesse intervalo, em 3 e em 0. Então, vamos lá primeiro para achar a primitiva. A gente vai integrar a função sem t elevado a menos 0,5t dt. Quando a gente observa essa função aqui, dentro da integral, a gente observa que a gente tem um produto de t, uma constante, né, 100 vezes a função linear t. Então, isso aqui é um trecho que está sendo multiplicado por um trecho que envolve uma função exponencial. Então, em geral, quando a gente tem produtos que a gente não consegue visualizar rapidamente, que um é a derivada do outro, a gente tem necessidade de fazer a utilização de integração por partes. É o caso desse problema, tá? Então, a gente tem uma lei de formação para integração por partes, que é a integral de u dv, ou seja, tem um trecho que eu vou chamar de u, outro trecho eu vou chamar de dv. Isso aqui é equivalente a integrar ao produto de u com v menos a integral de v du. A gente pode pensar também em integração por partes, porque a gente não consegue solucionar esse problema utilizando a técnica de substituição simples. Então, a gente necessariamente vai precisar usar a integração por partes. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidamente. Então, vamos lá. Dentre esse trecho aqui, o trecho mais complexo que envolve aqui é o trecho da função exponencial. Esse trecho que envolve uma função potência, se eu chamo para ser parte da função u, a derivada dele se torna mais simples. Então, isso é um bom indicativo. O trecho que envolve a exponencial é um trecho que, em geral, quando a gente vai integrar, é um trecho relativamente simples de integrar, tá? Então, eu vou dizer que u é 100t, depois eu vou encontrar aqui meu du. E meu dv, eu vou escolher como sendo a parte que envolve a exponencial. Se u é igual a 100t, du vai ser 100 dt. Se dv isso aqui, v vai ser a integral disso, elevado a menos 0,5t dt. Para integrar isso aqui, a gente não consegue integrar de forma imediata, mas eu posso fazer uma substituição simples. Para fazer essa substituição simples, a gente vai dizer que W é menos 0,5t, dW vai ser menos 0,5 dt. Então, V ele vai passar a ser elevado a W, onde tem dt, a gente vai substituir por dW menos 0,5. Então, V vai ser 1 sobre menos 0,5. Deixa eu só ligar aqui o carregador.
integral de E elevado a W dW. Então, V ele vai ser, no fim, 1 sobre menos 0,5 é mesma coisa de 1 dividido por menos o meio, né? Isso aqui vai dar 2, quando a gente inverte. Então, 1 dividido por menos 0,5 é 2, então vai ficar menos 2 E elevado a W mais um C1, que a gente pode omitir depois. Então, V vai ser, no fim, menos 2 E elevado no lugar de W, eu vou colocar menos 0,5. 0,5T mais o C1. Então, agora eu tenho as 4 partes que eu preciso, e aí eu vou montar a minha lei de formação. Então, vamos abrir aqui outra coisa, que é este T, que é o que a gente está procurando, né? Que é a integral de 100 T elevado a menos 0,5 T dt. Vamos repetir aqui. A gente pode colocar aqui logo, né? Não precisa aqui repetir. Não. Isso aqui vai ser o produto de U e V, que é U sem T. O V vai ser esse aqui, menos 2 vezes a exponencial. Aqui a gente já omite aquela constante, menos a integral de V, que é esse aqui, menos 2 elevado a menos 0,5t, du. Quem é du? Du é 100 dt. Então, 100 dt. Então, se a gente arrumar aqui um pouquinho, vai ficar menos 200t elevado a menos 0,5t. Esse menos com menos vai dar mais. Posso tirar o 2 vezes 100, 200, elevado a menos 0,5 dt. E aí a gente compara a integral que está aqui do lado esquerdo com essa expressão que aparece do lado direito, que é um produto vezes uma integral mais simples aqui. Essa integral aqui é bem simples de a gente resolver, inclusive a gente já resolveu, né? Então, aqui a gente coloca um resultado que a gente já tem desse processo aqui de integração, mais 200. Quem é essa integral que a gente acabou de fazer aqui? Ela é menos 2 vezes isso aqui. Menos 2 elevado a menos 0,5t. Terminou o processo? Põe a constante de integração. Então, Q de t vai ser essa expressão aqui. Toda essa. Mas a gente está interessado, no fim, em encontrar quem é a variação, né? Então, aqui, para encontrar a variação da quantidade, vai ser a integral de 0 a 3 de Q' de t dt, que foi esse processo que a gente fez, na verdade, a integral de 0 a 3 de 100t elevado a menos 0,5t de t. A primitiva a gente acabou de encontrar, que é essa daqui, menos 200t elevado a menos. Faltou só a gente multiplicar aqui 200 menos 2 dá menos 400. Menos 200t elevado a menos 0,5t menos 400 elevado a menos 0,5t. Toda essa primitiva, aí veja, quando a gente vai calcular a integral definida, a constante não vai nos atrapalhar. Calculado no intervalo de 0 até 3. Então, para calcular essa variação, eu vou pegar agora toda a minha função no ponto 3, menos toda a minha função no ponto 0. Então, aqui vai ficar menos 200 vezes 3 elevado a menos 0,5 vezes 3 vai dar 1,5. Menos 400 vezes elevado a menos 1,5. Menos toda a função no ponto 0. Então, vai ficar, na primeira parcela vai ficar 0, porque tem um t aqui multiplicando, menos
400 vezes e elevado a zero. E aí eu preciso calcular cada uma dessas parcelas. Aqui a primeira parcelinha vai ficar 600 vezes a exponencial. Esse produto, né, de menos 600 vezes a exponencial vai dar aproximadamente menos 133,88. Essa parcela aqui, 400 vezes, menos 400 vezes esse exponencial, vai dar menos 89,25. E aqui, menos com menos vai dar mais. 400 vezes elevado a zero, que dá uns 400. Então, meu delta aqui, essa variação nas 3 primeiras semanas vai ser 400 menos 133,88 menos 89,25. Então, meu delta Q, ele é aproximadamente 176,87. Então, a quantidade que a gente vai estar produzindo, o operário vai estar produzindo nessas 3 primeiras horas, é de aproximadamente esse valor, em torno ali entre 176 e 177 unidades, tá? Observar que aqui, de fato, é em unidade, né? Porque podia ser em dezenas de unidades, milhares de unidades. Então, ter atenção que nem sempre a gente vai precisar fazer arredondamento, né? Se o problema solicitar, a gente faz arredondamento, mas aí a gente expressa com todas as casas decimais que a gente encontrou, levando em consideração, né, os arredondamentos que foram feitos. Outro problema que a gente trouxe para vocês é um problema envolvendo a integração imprópria, tá? Para a gente pensar em integração imprópria, a gente retoma o conceito de limites. Então, para encontrar essa integral imprópria, eu vou necessariamente passar pelo conceito de limite. Então, isso aqui só vai poder existir se a gente calcular o limite de uma integral definida agora, de 0 até n, depois fazendo n tender a mais infinito dessa expressão. Então, essa integral é igual a esse limite se o limite existir. Pode ser que o limite não exista. Então, minha integral imprópria ela vai ser uma integral divergente. Então, eu costumo resolver esse tipo de problema pensando o problema como sendo em 3 etapas. A primeira etapa seria encontrar quem é a primitiva. Depois eu encontro quem é a integral definida. E, por fim, eu calculo quem é o limite. Então, para encontrar quem é a primitiva, a gente esquece os limites de integração. Então, vai olhar de de maneira indefinida. A gente nem olha nem os limites inferior nem superior. A gente olha para x elevado a menos x quadrado dx. E pensa, olhando para essa função, que técnica eu utilizaria para poder encontrar quem é a primitiva dela? Como é que eu faço para resolver essa integral indefinida? Antes da gente partir para a utilização de integração por parte, que é uma técnica mais difícil, mais demorada, a gente sempre tenta resolver por substituição. Então, como é que eu vou tentar fazer por substituição? Eu olho para a função e observo se existe um trecho da minha função que seja uma função composta. Isso é um indicativo. Além disso, se a gente fizer essa substituição, será que isso ajuda a gente? Se eu disser, por exemplo, que U é menos x quadrado, que é essa função que está entrando ali no argumento da função exponencial, quem vai ser meu DU? Seria menos 2x dx. E aí a gente observa que esse trecho ficou resolvido o problema dele, ele passou a ser U, e o que sobrou aqui, o x dx, eu já tenho uma expressão para ele, mais ou menos por aqui, tá? Bastando apenas arrumar. Como é que eu vou fazer a arrumação? Eu preciso que é uma expressão para x dx. Então, vou deixar x dx desse lado. Vou fazer du dividido por menos 2. Isso aqui é x dx. Então, a minha primitiva
A integral de x é elevado a menos x quadrado dx, ela vai passar a ser a integral de e elevado a u, e x dx vai ser du sobre menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 1 meio da integral de e elevado a u du. E a primitiva agora vai ser menos 1 meio de e elevado a u. Mais um czinho aqui. Só que a solução que eu encontrei aqui está em termos de u e minha função original está em termos de x. A integral original está em termos de x. Então, isso aqui vai ficar menos 1 meio. Onde tem u, eu vou voltar e substituir por menos x quadrado. Então, eu encontrei aqui quem é a primitiva dessa função. Então, a primeira etapa já está vencida. Segunda etapa é encontrar quem é a integral definida. No intervalo de 0 a n. Então, vou observar quem é a integral de 0 a n de quem? De x elevado a menos x quadrado dx. Isso aqui é a primitiva que a gente acabou de encontrar, essa daqui. Uma delas, né? Menos meio de e elevado a menos x quadrado. Não precisa pôr a constante, porque a gente agora vai calcular de maneira definida. No intervalo de 0 até n. Então, isso aqui vai ser a minha função. No limite superior, fica menos n ao quadrado. Menos a minha função no limite inferior, menos meio de e elevado a 0. Vamos arrumar aqui um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar menos meio e elevado a menos n quadrado. E elevado a 0 vale 1, vezes o menos meio, vezes esse menos, então aqui vai dar mais meio. E aqui eu vou atentar ainda que eu posso escrever esse menos meio. Vamos deixar assim, a gente reescreve lá na outra etapa. Por fim, a terceira etapa, que é a etapa do limite. A gente vai olhar o limite, quando n vai para mais infinito, da integral de 0 até n, de x elevado a menos x quadrado dx, que é o integral dessa expressão que a gente acabou de encontrar aqui. Então, esse aqui é o limite de menos meio elevado a menos n quadrado mais meio, quando n vai para mais infinito. Antes de calcular esse limite, o ideal é que a gente reescreva, para ficar mais simples a gente observar o cálculo do limite. Então, esse aqui é igual ao limite de menos meio, quando n vai para infinito, de 1 sobre e elevado a n quadrado mais meio. A gente reescreveu essa parcela referente à função exponencial. Por quê? Para ficar mais simples a gente fazer a observação de para onde está indo esse limite. Então, o que é que eu tenho que pensar aqui? Quando o n é muito, muito grande, quando ele assume um valor muito, muito grande, cada vez maior, a minha função exponencial também vai estar crescendo muito. Deixa eu só corrigir aqui essa tendência. E aí, o que acontece é, eu tenho algo aqui no denominador que é muito, muito grande. Estou pegando uma unidade e estou fazendo a divisão por algo que está indo para um número muito grande. Então, o que é que vai acontecer? Se eu divido 1 por um número que está indo lá para infinito, esse quociente todo está indo para zero. Então, essa parcela aqui está indo para zero. A segunda parcela do meu limite, ela não tem dependência com n. Então, se o n cresce muito, essa segunda parcela ela não é impactada. Então, isso aqui permanece como sendo 1 meio. Então, o resultado final do meu limite é 1 meio. Tá? Então, o ideal é, em problemas envolvendo integração imprópria, o ideal é que a gente siga essa sequência de atividades. Primeiro, achar a primitiva, encontrar que é a integral definida e, por fim, calcular o limite. E lembrando que quando a gente vai calcular o limite, a gente precisa arrumar a função, às vezes, adequadamente, para a gente conseguir enxergar, de fato, para onde está indo aquele limite, tá?
Se não consegue visualizar para onde está indo o limite, monta uma tabela. Nesse caso, como a gente quer entender no infinito, você vai fazer com que o n seja, por exemplo, 100, depois ele vai ser 1000, depois ele vai ser 2000, e você tenta observar para onde vai aquela parcela que está dependendo do n. Será que ela está diminuindo cada vez mais, está chegando bem pertinho de zero? Então, a gente consegue ter essa visualização também, se a gente faz uma atribuição de valores sempre grandes e cada vez maiores. Por fim, para a gente concluir, para essa segunda avaliação também, a gente ainda vai ver um pouquinho de variáveis aleatórias. Somente os conceitos iniciais. Observar que as variáveis aleatórias, elas são a forma da gente representar numericamente o resultado de um experimento. E aí, essas variáveis aleatórias, elas podem ser dois tipos. Elas podem ser discretas ou podem ser contínuas. Ela vai ser discreta quando a gente conseguir fazer um processo de enumeração. Então, a gente contar, não ser sempre resultados inteiros, né? Que a gente obtém através, por exemplo, de um processo de contagem. E vai ser contínua quando ela puder assumir qualquer valor na reta real. Então, a gente tem essa questão aí do livro do Anderson, capítulo referente a variáveis aleatórias, e ele diz o seguinte: uma série de experimentos e variáveis aleatórias correspondentes são listadas a seguir. Em cada caso, identifique os valores que a variável aleatória pode assumir e estabeleça se a variável aleatória é discreta ou contínua. A gente vai dizer qual os passos, né, de variação delas e vai dizer o tipo. A gente pode, se quiser inicialmente classificá-la, né, como discreta ou contínua, depois a gente diz a faixa de valores que ela assume, tá? Então, o experimento a gente vai fazer um exame com 20 questões. Vou fazer uma prova que tem 20 questões. E a variável aleatória associada a esse experimento é o número de questões que foram respondidas corretamente. Então, a gente tem que pensar quais são os valores que essa variável aleatória vai poder assumir. X vai representar essa variável aleatória. Então, se na prova tem 20 questões, quero olhar as que estão certas, pode ser que eu tenha acertado 0 questões, não acertei nenhuma. Uma questão, 2 questões, 3 questões, 4 questões, e assim por diante, tá? Então, a variação dos valores que x pode assumir pode ir tanto de 0 até 20. E nesse caso aqui, x pode ser 0, 1, vamos anotar aqui. Acho que dá para escrever aqui do lado mesmo. X pode ser 0, 1, 2, 3, até 20. E nesse caso aqui, ela vai ser uma variável aleatória discreta. Porque são valores inteiros dados através do processo de contagem. No item B, eu quero observar carros que chegam ao posto de pedágio durante 1 hora. E aí, a minha variável aleatória, ela vai ser o número de carros que chegam nesse posto de pedágio. Então, vejam. A gente consegue enumerar essa quantidade de carros. Então, os valores que x vai poder assumir, isso aqui é do item A. Vamos fazer o item B aqui. X, ele pode ser 0, pode ser que não passe nenhum carro nesse posto de pedágio. Pode ser que passe 1, 2, 3. E aí, a gente não sabe, nesse momento, precisar exatamente quantos vai conseguir passar nesse período de 1 hora que a gente está fazendo a observação. Pode ser que passe 100 carros, pode ser que passe 20 carros. Né? O fato é que a gente consegue observar que os valores que x vai assumir sempre vão ser valores inteiros. Né? Então, ela pode assumir, né, valores de 0, 1, 2, 3, 4. A gente não consegue dizer até onde vai, tá? Mas a gente consegue contar. Né? Passou o tempo ali de 1 hora, a gente contou de 0 até a quantidade de carros que passou. Se for um dia que tiver menos movimento, pode ser que passe menos carros. Um dia que tiver mais movimento, se você pensa no horário de pico, né? O fato é que a gente consegue contar, mas a gente não sabe já de início dizer qual vai ser o máximo valor. Mas isso não tira a característica dessa variável aleatória, ela também ser discreta. Para o item C, eu quero fazer a auditoria de 50 declarações de imposto de renda. E quero, como variável aleatória, o número de declarações que contém erros.
Se eu vou fazer a auditoria de 50 declarações, quantas delas possuem erro? Qual a possibilidade? Pode ser que nenhuma tenha erro, pode ser que uma tenha, duas, três. Então, o x vai poder ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até 50. E, novamente, a gente tem uma variável aleatória discreta. Na questão D, a gente tem como experimento a observação do trabalho, né, de um empregado, e aqui a gente quer como variável aleatória o número de horas não produtivas em um dia de trabalho de 8 horas. E aí, vejam, aqui a gente precisa ter atenção, porque a gente vai olhar esse tempo produtivo dentro desse espaço de 8 horas. Então, a gente sabe agora qual é o máximo valor que vai encontrar. Mas será que X necessariamente precisa ser valor inteiro? Eu quero o número de horas não produtivas, tá? Quando a gente pensa em quantidade de horas, o número de horas, não necessariamente a gente vai estar contando o tempo. A gente tem que associar que está relacionado a uma medida de tempo. Então, a gente não conta o tempo necessariamente de 1 hora. A gente pode ter 1h30, 1h15, 1h03 tá? Então, X, ele pode ir de 0, né? Até 8. Só que aqui dentro cabe qualquer informação real, qualquer valor real para essa variável. Então, aqui minha variável aleatória, ela vai ser discreta, porque o valor que ela pode assumir pode ser qualquer valor real. Minha gente, perdão. Pode ser uma variável aleatória contínua, porque eu não preciso ter um valor discreto de horas. Então, pode ser que meu tempo de produção, ou meu tempo de não produção, tempo não produtivo, seja de 1h03. Tá? Isso é um valor possível da gente observar. Então, a variável aleatória aqui, ela vai ser uma variável aleatória contínua. A gente pode dizer que o x está aqui nesse intervalo, né? Ele é um número menor que 8, maior que 0, mas ele vai ser um valor real qualquer. Então, a variável ela vai ser uma variável aleatória contínua. Aqui a gente também poderia representar, né? A gente tem um limite no intervalo, a gente poderia colocar assim, o x sendo menor ou igual que 50 e maior ou igual que 0. E, por fim, o item a gente vai pesar o carregamento de produtos e quer observar qual é o peso ali em quilos. Então, x, nesse caso aqui, a gente podia colocar a partir de um certo valor, se a gente conhecesse, por exemplo, qual é na verdade, é o peso do carregamento, né? Se o caminhão passar vazio, a balança fizer o desconto da pesagem do caminhão, a gente podia ter até uma indicação, né, que o carregamento, a carga em si do caminhão é 0. Mas aí, a partir dali, qualquer produto, qualquer carregamento que for posto em cima de um caminhão para fazer a pesagem, a variável aleatória vai poder medir qualquer valor real. Então, a gente vai dizer que X vai ser pertencente aos reais. E a sua variável aleatória, ela vai ser contínua novamente. Ok, gente? Vamos ficando por aqui. Com isso, a gente encerra mais ou menos o conteúdo que a gente encerra, né? A gente deu uma passada geral que a gente viu após a primeira prova. Ainda uma parte relativa a cálculo, envolvendo integração discreta, aplicações com integração definida e a integração imprópria e a introdução inicial de estatística, de probabilidade, definições iniciais de probabilidade e um pedacinho aí da parte de variáveis aleatórias, tá? O conteúdo maior para a gente observar as funções de probabilidade e as funções de densidade de probabilidade, a gente vai deixar para a terceira avaliação. Deixa eu só parar aqui a gravação para a gente concluir.
Então, vamos encerrando por aqui. Boa noite e obrigada.